um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por destra aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugou-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os pés, e ungiu com unguento. Enquanto isso, viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aleluia. Pode se sentar, glória ao Senhor, amém? Meus amados eternos irmãos e amantes e professadores da fé pentecostal, indubitavelmente esse texto nos traz apreço diante de nós, reconhecidos por aqueles que amam a palavra do Senhor. Ao saber, os irmãos, a palavra do Senhor é como um mar sem profundidade, a qual você mergulha e não encontra o fundo. Assim é a palavra do Senhor. E quando nós mergulhamos nesta palavra, nós encontramos várias coisas, nós encontramos grandes tesouros. E um tesouro que eu quero trazer ao seu coração é a casa do fariseu. Para quem não sabe, o próprio Jesus, ele não tinha um bom relacionamento com os fariseus, porque os fariseus em si próprio, eles eram aqueles que eles queriam se mostrar santo demais, amém, igreja? Amém. É os que queriam se mostrar santo, que eles eram o cara, eu sou o cara que ora, que levanta a mão na rua e começa a orar, e mostrava para todo mundo que eles eram os santos, mas não era. Então esse fariseu, se você voltar alguns livros atrás, você vai ver que esse mesmo fariseu, além de ser fariseu, ele era leproso. A Bíblia não fala qual tipo de lepra que ele tem, não diz. Mas ao saber, os irmãos, esta noite, que aquele que está leproso no local, quanto a este local que Jesus estava, ele tinha que ser retirado da cidade e tinha que ir para uma cidade chamada Refúgio, aonde ficava localizada somente leprosos. Mas quando você vem buscando o contexto bíblico e original do contexto da palavra, você vê que essa lepra que Jesus está dizendo aqui não é uma lepra física, senão ele estaria no refúgio, mas é uma lepra espiritual. Eu quero explicar aos irmãos, que eles venham me entender esta noite, que todos entendam que esse fariseu, ele chama Jesus para jantar na sua casa. Ele vê Jesus e fala: Senhor, vá na minha casa. Jesus, ele vai à casa do fariseu. Amém, igreja? Amém. Quando Jesus, ele chega na casa do fariseu, é costumeiro nessa época, quando alguém chegasse na casa de uma pessoa, alguém enchia uma tala de água, essa pessoa lavava-se as mãos, lavava-se o rosto e lavava-se os pés e entrava pela casa. E quando essa pessoa passava pela casa, o dono da casa, ele pegava um óleo, enquanto esse que nós temos aqui, que unge a sua mão, ele é um óleo cheiroso, e derramava na pessoa, para que se ela se sentisse bem, e a pessoa entrava para dentro da casa. Alguém me entende aqui essa noite? Amém. Jesus, ele entra da casa do fariseu. O fariseu não preparou uma tala para Jesus.
O fariseu, ele não preparou um perfume para Jesus. O fariseu, ele não preparou a água. O fariseu, ele não ungiu Jesus. O fariseu esperou Jesus entrar. Mas deixa eu dizer uma coisa: de repente entra uma mulher dentro da casa. Ao saberes, irmão, é essa mulher que entra dentro desta casa, ela não é convidada. Se fosse nos dias de hoje, essa mulher entrasse na tua casa, tu chamava a polícia para ela ia presa e ia tomar ali uma sentença de invasão à sua casa. Se essa mulher entrasse na sua casa, hoje em dia, você levava ela presa, chamava a polícia, ela ia presa e ela ia tomar uma sentença de invasora. Essa mulher, ela entra dentro dessa casa, ela não queria saber de quem era a casa. Entenda isso. Essa mulher, a Bíblia diz que era uma mulher pecadora. Ela entra. A Bíblia não relata qual pecado que ela cometeu. A Bíblia não relata qual pecado que ela estava vivendo. A Bíblia não relata qual pecado que ela estava. Não fala, mas fala que ela era uma pecadora. Mas quando essa mulher, ela entra dentro da casa de Simão, essa mulher, ela pega um perfume que vale aproximadamente 1 ano de trabalho. Hoje, se fosse nos dias de hoje, o salário mínimo ele é R$ 1.600, creio eu. Se você somar, não, se você pegar esse valor de 1 ano trabalhado e para comprar um perfume, possivelmente, esse perfume ia custar uns R$ 18.000, um vidrinho de perfume. Este é o perfume que essa mulher estava na mão. Imagina, eu sou um camarada que gosta de perfume, quer me agradar, é me dar perfume. A pastora Lívia fala assim: pastor, hoje você está cheirando madeira. Por quê? Porque eu gosto de um perfume que cheira longe. Quando eu chego aqui, a irmã Maria do carro, ela não veio hoje não, mas ela fala assim: pastor, você está cheiroso. Mas por quê? Porque eu gosto de perfume, amém, igreja? Amém. Amém? Quer me agradar e me dar um perfume que cheira bem, que cheira longe. Esses dias eu mostrei para o Felipe que eu tenho um perfume árabe. Amém? Esse dia a pastora Lívia me deu um kit de perfume assim, tinha vários perfumes lá, como é que chama lá? Essencial original. Eita glória. Mas por quê? Porque eu gosto tem gente que não gosta. Amém, igreja? Amém. Mas essa mulher, ela entra dentro da casa. Raciocina comigo. Ela não foi convidada para estar na casa, mas ela entra na casa. A Bíblia diz que aquilo que o fariseu não fez, essa mulher começa a fazer. Essa mulher quebra o perfume sobre Jesus. Essa mulher, ela começa a chorar e começa a beijar os pés de Jesus. E quando ela começa a chorar e começa a beijar os pés de Jesus, as lágrimas que desciam, que caíam do seu rosto, as lágrimas lavavam os pés de Jesus. Entenda isso. Essa mulher, ela tira o cabelo e ela começa a secar os pés de Jesus com este cabelo. E de repente, o fariseu, ele apenas pensou: se esse camarada aí fosse profeta, ele sabia que essa mulher é uma pecadorona. Essa mulher, ela era uma pecadora e ela está tocando nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. A Bíblia diz assim que Jesus, ele não veio para acusar e julgar ninguém. Jesus, ele veio para trazer cura, libertação e salvação àqueles que são pecadores. Ei, todos nós pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem aquele que é santo, não tem aquele que é o santarrão, mas tem aquele que é o Jesus de Nazaré, que é o santo dos santos, que olha o seu pecado e fala: filho meu, arrependa-se hoje, porque se você se arrepender, você vai vestir hoje, esta noite, uma veste branca. Ei, eu quero trazer para você que Jesus está presente aqui esta noite e Ele perdoa o pecado. Não importa qual pecado você cometeu, mas se você confessar hoje o teu pecado, Jesus é poderoso para te lavar, mas você ficar mais alvo como a neve. Se você essa noite entregar o teu caminho ao Senhor e entrar diante
diante da presença dele. Isso que aquela mulher fez. Aquela mulher entra na casa de um fariseu. Aquela mulher entra na casa de alguém que já estava debochando dela, falando: aí está uma pecadora. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que não pegou, atira a primeira pedra. Assim disse Jesus: aquele que não tem pecado, começa a mandar pedra. Aquele que não tem pecado, manda pedra. Assim disse a palavra. Mas Jesus, meu querido, ele olha para aquele fariseu e ele lança uma parábola. Ele lança uma parábola de uns devedores. E aquele que emprestou o dinheiro, ele perdoou a dívida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vem e fala: eu cheguei na tua casa, ó fariseu, tu não me deste águas para lavar meu rosto, tu não me deste água para lavar meu pé, tu não me ungiu minha cabeça com óleo cheiroso. E eu quero dizer essa noite: a pecadora fez. Eu quero dizer essa noite para você: não importa o tipo de pecado que você cometeu, mas hoje é noite de restituição, de você levantar tua mão e falar: Senhor, eu sou pecador, eu erro, eu pequei, mas o Senhor me justifica. Eu quero trazer essa noite para a igreja algo sobrenatural, porque quando você se arrepende dos seus pecados, nós temos um Deus grandão da Galileia que perdoa pecados. Glória a Deus! A palavra ela vem nos dizendo que aquela mulher, ela lava os pés de Jesus com as tuas lágrimas. Sabia que tem vários estilos de adorar a Deus? Muitas vezes a pessoa quietinha no lugar dela, ela está adorando a Deus. Nós achamos que tem que rodar, plantar bananeira, pular, mas cada um tem uma forma e nós temos que respeitar. Cada uma tem uma forma de adorar ao Senhor. Essa mulher é uma mulher que ela começou a adorar a Deus. Ela começou a adorar ao Senhor. Ela adorou o Senhor de uma forma extravagante. Amém? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas que adoram a Deus extravagantemente. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que elas adoram o Senhor quietinho no lugar dela, mas o coração dela está palpitando a Cristo. Glória a Deus. Nós temos que respeitar. O pensamento do fariseu é: se este camarada fosse profeta, ele sabia que ele toca uma pecadora. Jesus não veio para te apontar o seu erro. O livro de Romanos diz assim: o livro de Romanos está escrito algo sobrenatural. O que está escrito, pastor? O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas segundo o teu Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Deus, Ele tem salvação para você essa noite. Aleluia! Tem pessoas que ela não se sente digna de estar na presença do Senhor porque ela pecou e errou um dia. Mas Jesus, Ele é aquele que perdoa pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Aqui quem vos fala é um pecador também. Do seu lado tem um pecador também. Porque a palavra de Deus ela é clara e objetiva, que fala que aquele que diz que não tem nenhum pecado já pecou. É um mentiroso. Porque nós crentes, nós queremos julgar as pessoas pelo tamanho dos seus pecados. Sim ou não? Sim. Mas Cristo não. Aquele que mente e aquele que rouba, para Cristo é o mesmo pecado. Aquele que mata e aquele que mente, para Cristo é o mesmo pecado. Aquele que faz fofoca, para aquele que mata, para Deus é o mesmo pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe, você é um pecadorzão aí, ó, você pecou demais. Não existe isso. Para Deus há um só pecado. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Não há pecadinho e pecadão. Isso aí, quem te falou isso aí mentiu para você, pecou também. Porque Cristo ele veio para libertar aquele que está cativo, aquele que está no cativeiro, aquele que está preso, aquele que está algemado. Jesus ele veio para libertar, Jesus ele veio para curar, Jesus ele veio para restaurar
se sujar, que se suje mais. Mas aquele que quer se limpar, que se limpe mais. Aleluia. Seja limpo esta noite. Seja limpo esta noite. Seja limpo esta noite. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui neste lugar para purificar, transformar, curar e te restaurar. Basta você essa noite querer. Basta você essa noite entrar na presença dEle, igual a mulher entrou, com lágrimas, derramando sobre a cabeça de Jesus o teu bálsamo essa noite. Glória a Deus. Aquela mulher deu para Jesus algo que custava muito dinheiro, sim ou não? Sim. Tanto que Judas Iscariotes, todo mundo fala assim, pastor, mas Judas Iscariotes, ele não tinha muito entendimento, não tinha. Vamos estudar a Bíblia, igreja. Quando você lê Bíblia, você estuda a Bíblia, quando você é um conhecedor da palavra, você vai entender que Judas Iscariotes, ele é um excelente contador, para quem não sabe disso. Para quem não sabe, ele era o tesoureiro de Cristo. Para quem não sabe, Judas Iscariotes, ele veio da cidade chamada Iscariotes. E todos os Iscariotes eram formados. Assim como Paulo veio e foi formado aos pés de Gamaliel, assim também Judas Iscariotes, ele veio da cidade que todo mundo era formado. Se você for estudar a mesma Bíblia, você pode entender que Judas Iscariotes, ele poderia até mesmo ter sido um construtor de tendas, pelo seu fato de inteligência, sabedoria, ciência e matemática. Ele era o tesoureiro. Mas para você pensar, Judas Iscariotes, ele olha para aquela mulher jogando aquele perfume caríssimo em Cristo, e ele fala assim: mulher, por que você não vendeu esse perfume? Comprou de comer e deu para os pobres. Entenda algo, ela está adorando a Deus, ela está ofertando na vida de Cristo, ela está entregando o seu coração para Jesus, e está falando: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu erro, que eu peco, que eu sou pecador, mas o Senhor é um Deus que justifica, mas o Senhor é um Deus que liberta. Eu quero ser liberto. A mulher está na casa de fariseu, igreja. O fariseu, ele quer se sentir santo, sim ou não? Sim. Quando você vê Jesus falando de fariseu na Bíblia, você vê que Jesus, ele está falando, olha para você ver os doutores da lei, olha para você ver, Jesus está falando assim: ouvi o que eles pregam, mas não fazem o que eles fazem. Entenda isso. Jesus está falando, a teologia deles está certa, mas do jeito que eles estão andando está errado. Amém? Amém? Amém. Amém. Os fariseus, eles queriam mostrar para o povo que eles eram santos demais. Eles chegavam lá, oh Deus, maravilhoso, na rua gritando, com a mão estendida, mostrando que é santo demais. Jejuava não sei quantas horas por dia, até ficar pálido. Assim eram os fariseus. Assim eram os fariseus. Eles queriam mostrar para o povo que eles eram santos demais. Eles queriam aplicar leis. Eles queriam falar: no sábado ninguém tem que trabalhar, no sábado ninguém faz nada. E vem Jesus e fala: se um boi, uma vaca cair dentro de um buraco porque é sábado, você não vai tirar de lá? Entenda isso. Jesus não veio para abolir leis, ele veio para cumpri-las. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Aleluia. Cordeiro de Deus. Imagina, todas as vezes na época de Moisés que alguém pecasse, Moisés, ele estipulava um cordeiro e falava: me traga um cordeiro. Moisés cortava o cordeiro, a sua cabeça. Moisés abria a entranha do cordeiro. Moisés tirava tudo de dentro do cordeiro, pegava o sangue e aspergia o sangue dentro do templo. Imagina, chegava Moisés aonde, no local chamado Santo dos Santos, a base do holocausto, colocava o cordeiro, entregava o cordeiro para Deus, para que o seu pecado fosse perdoado. E vem Deus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, igreja. Aleluia. Jesus veio para tirar o pecado daquele que se arrepende.
Jesus veio para tirar o pecado daquele que se entrega a vida para Ele. Jesus veio para tirar o pecado daquele que clama a Ele. Jesus veio para tirar o pecado daquele que quer andar com Ele. Amém, igreja? Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu quero trazer isso para o seu coração essa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu sei que o livro de Lucas capítulo 7, ele vem nos trazendo algo sobrenatural. Ele vem nos trazendo algo impactante, que é entrar na presença de Deus. Amém? Amém. A Bíblia fala que o fariseu estava leproso. Quantas pessoas estão andando com lepra espiritual? Quantas pessoas elas estão vivendo uma vida achando que está santa demais, achando que é santo demais, mas ela está leprosa? Quantas pessoas estão andando assim pelas ruas? Quantas pessoas que querem te apontar o teu erro, querem te apontar o teu pecado, querem te apontar algo, e vem Jesus e fala assim, presta atenção no que Jesus fala. Jesus fala assim: tem gente que está olhando o cisco no irmão o cisco no olho do irmão, mas está esquecendo a trave que está no seu, está esquecendo o tamanho da madeira que está no seu. Assim disse Jesus. Jesus veio para perdoar pecados. Perdoar pecados. Certa vez pega uma mulher, fala que a mulher estava em adultério. Segundo a lei mosaica, quando pega uma mulher em adultério, ela é apedrejada em praça pública, e o homem também. Agora para você pensar, os fariseus chegam ali onde estava Jesus apenas com a mulher. Cadê o homem? E Jesus fala: aquele que não tem pecado, eu quero vir tirar a primeira pedra. Jesus escrevendo no chão algo que está escrito no livro, se eu não me engano, de Isaías. Ele está escrevendo no chão. E ele está escrevendo no chão, e quando eles olham aquela escritura, uma profecia que Isaías fez, eles jogam as pedras no chão e vão embora. Até mesmo os discípulos de Cristo, eles saíram. Olha a trave que está no teu olho primeiro, antes de ver o cisco no olho do teu irmão. Olha primeiro o tamanho da trave. Olha se o seu telhado como está. Porque mandar pedra no telhado dos outros é fácil, mas mandar pedra no teu telhado pode quebrar. Olha, as igrejas de hoje, os irmãos de hoje, muitas vezes esquecem da audição tarrão, mas só Deus sabe como andam. Só Deus sabe o que se passa por eles. Deus conhece todos nós, sim ou não? Sim. Tanto que o fariseu apenas pensou: se ele fosse profeta, ele sabia quem essa pecadora era. Ele sabia. Derrama essa noite o óleo sobre a cabeça de Cristo. Derrama tuas lágrimas essa noite nos pés dele. Interessante que não queremos só ver as mãos de Cristo, mas não queremos ver os pés de Cristo. Nós queremos ver as mãos, porque as mãos de Cristo nos abençoam. Os pés de Cristo nos levam para caminhos. E ele diz: eu sou o caminho. Jesus é claro e objetivo. Ele é o caminho. Não há outro caminho a não ser Cristo. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro caminho a não ser entregar a sua vida para Jesus Cristo, reconhecer que você é um pecador, entregar a sua vida para Ele. Não há outro caminho. Somente Ele pode te sarar. Amém. Somente alguém aqui da minha época conhece metiolate? Metiolate? Alguém já ouviu falar nisso? Quem é novinho aí sabe o que é isso? Metiolate. Imagina só, quando você machucava, né? Eu era um camarada do carrinho de guia que ficava lá atrás, e quando o camarada lá na frente virava, o carrinho de guia, que era o último, ia lá para frente. Você caía e saía ralando todo o seu. Quando você chegava em casa todo machucado, primeiro você ganhava um couro. Tem alguém comigo aqui nessa época? Eu não tomava couro. Primeiro você tomava uma chibatada. Depois ia sua mãe com metiolate, passava aquilo lá, que você até latia de dor. Amém? Amém. Manchava ainda, ficava vermelho.
manchado, doía. Mas quem não doía, eu não sei o que era feito aquilo não, né? Mas era uma coisa que psicologicamente você se sentia curado. Sim ou não? Verdade. Sim ou não? Antigamente era. Porque ele não doía demais. Só quem machucou, quem passou isso, que sabe o que eu estou falando. Quem nunca passou isso aí, só ficou no iodo. Só ficou no iodinho. Deixa eu falar para você. Jesus, ele é o metiolate da sua vida. Ele quer passar, limpar, purificar e arder. E dói. Quando Jesus ele entra na sua vida, dói, meu querido. Por quê, pastor? Porque Cristo, quando ele entra, ele tira toda a impureza. Porque Cristo, quando ele entra, ele tira todo o pecado. Porque Cristo, quando ele entra, ele te faz novo. Ele te faz uma transformação. Quando Cristo, ele chega na tua vida, a prostituta vira santa, o maconheiro vira santo. Quando Jesus ele entra na tua vida, o drogado vira santo, o assaltante vira santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra na presença de Deus, Deus te transforma em um santo. Santo. Um santo, porque ele te troca tuas vestes, ele te purifica e te renova e te transforma. No livro de Juízes, ele nos relata algo sobrenatural. Ele nos relata que Josué, ele se achega diante de algo que Deus mandou ele fazer, mas vem Satanás e fala com ele assim: você está com as vestes sujas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás que é o acusador, Satanás que te acusa, mas a palavra de Deus diz que desceu um anjo do céu e falou com ele: ah, Josué, tu é o tição que eu tirei do fogo. Ei, imagina, o tição que estava no fogo ainda pega fogo um dia. Ei, entenda isso, entenda isso. Tira dele as vestes sujas e põe nele umas vestes novas. Assim Jesus quer colocar na tua vida e na minha vida também. É veste nova todo dia. Jesus quer te colocar umas vestes purificadoras, que aonde você chegar alguém fala: lá vai lá um homem de Deus, lá vai lá uma mulher de Deus, vai um homem de Deus, um homem que faz a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus ele tem promessa para você. Você sabe que as promessas de Deus, ela demora, mas não falha. Amém? Amém. As promessas de Deus, ela demora. Por que, pastor, que ela demora? Primeiro, a promessa de Deus demora porque Deus não te dá qualquer coisa. Aprenda isso. Muitas pessoas Deus está demorando demais, e Deus está falando assim: aguenta só mais um pouquinho, que eu estou caprichando para te dar o melhor. Às vezes nós queremos passar na frente de Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Preguei esses dias, não foi isso aqui, foi na outra igreja que eu fui pregar. Quando Abraão, ele ajuda Deus, hoje a Palestina está brigando contra Israel, e são irmãos. Alguém sabia disso? Sim. Porque é filho de Abraão. Entenda isso. Quando você quer ajudar a Deus, você atrapalha a sua vida. Porque Deus, ele tem uma promessa para te dar. Deus, ele tem um casamento para te dar. Deus, ele tem uma casa para te dar. Deus, ele tem algo para te entregar. Mas é no tempo dele. Às vezes você quer no seu tempo. E quando você quer no seu tempo, você atrapalha os planos de Deus. Verdade. Quando você fala assim: Deus, está nas tuas mãos, Deus começa a trabalhar. Mas quando você vai lá e passa na frente de Deus, Deus tira a mão dele e fala: agora é a tua, agora tu resolve. Alguém já passou por isso aí? Alguém já passou por isso aí? Deus, ele está te abençoando, está fazendo você crescer, vencer, e de repente você passa na frente, ele tira a mão dele fora. Ele fala: se você quer do seu jeito, vai ser do seu jeito. E muitas vezes, do seu jeito, você quebra a cara. Sim ou não? Sim. Quando eu citei isso aqui, quando nós ajudamos a Deus, aconteceu isso. Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, tu terás um filho. Abraão olhou para a esposa dele e falou assim: Deus, essa mulher minha tem 90 anos, ela não pode ter filhos.
Abraão chega em casa e conta para a mulher dele: ó, Deus me prometeu um filho. A mulher dele fala com ele assim: Abraão, então faz o seguinte, vou te dar a minha empregada, novinha, bonitinha. Tem um filho com ela. Ele teve um filho com ela. O dia que ela engravidou, que ela se viu grávida e que nasce criança, ela começa a fazer algo. Ela começa a ficar ciumada e fala assim: ó, Abraão, pega esse menino aí com a mãe dele, dá um cantil de água e manda eles embora da nossa casa. Eles saíram da casa. Quando eles estão no deserto, cansados de andar com um cantil de água, desce um anjo do céu e fala para a mulher: da tua descendência. E fala para o garoto: da tua descendência surgirá uma nova nação. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Isaac nasce. Isaac nasce. Isaac cresce. De Isaac vem Israel. E de Ismael veio os árabes. Sabe o que está tendo guerra? Israel chama guerra religiosa. Porque um fala assim: Alá é Deus. E o outro fala assim: Yahvé é Deus. Só por isso. Só porque um fala que Alá é Deus, e apareceu um tal de Maomé que estava no monte orando, e um anjo desceu e falou com ele. Essa é a história que eu estou falando, tá, gente? Desceu, falou com ele: aquele, está escrito no Corão, tá? Que eu estou falando aqui. Aquele que morrer pela sua pátria e pelo seu Deus, terá 1000 esposas no céu. O povo sai mandando bombas, jogando avião, matando um monte de gente por causa da pátria e por causa de Deus. Alguém entende isso? Alguém entende isso? Que é uma guerra santa? Deixa eu dizer para você: quando você quer ajudar a Deus, você atrapalha o futuro de alguém lá na frente. Quando você quer ajudar a Deus, Deus está falando que Ele vai te transformar, vai te curar, vai te restaurar. Esperei com paciência no Senhor, que Deus Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Esperei com paciência no Senhor, que Ele vai te abençoar. Esperei com paciência nele. Aleluia, sim, Deus. Mas tem gente que quer passar na frente de Deus. Jesus, Ele está para te purificar, a igreja. Ele quer tirar as suas vestes, amém? O livro de Juízes nos conta isso. Josué com as vestes sujas, e Satanás o opondo e falando com ele assim: ó, tu pecou. Tu pecou. Desce o anjo do céu na hora. Fala com ele: Josué, tu é um tição tirado do fogo. Ei, Deus está falando para alguém aqui essa noite: tu é um tição tirado do fogo. Você sabe que quando você é um tição tirado do fogo, e quando você reúne com o braseiro, o fogo pega, incendeia. Só incendeia quando você é bravo. Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Eu quero trazer isso para você. Quero trazer isso para o seu coração. Eu quero trazer algo para o seu coração. E vem Jesus e diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu, Jesus falando com ele, vê tu, Jesus podia ter xingado ele aqui, vê tu, esta mulher entra em tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: ela não foi convidada. Primeiro, ela não foi convidada para estar na casa dele, que ele faleceu. Amém? Amém. E voltou-se Jesus e disse para Simão, voltou Jesus para a mulher e disse para Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta rogou-me aos meus pés
com lágrimas Aleluia, Deus. e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Alguém sabe o que é ósculo aí? Beijo. Não me deste ósculo, mas esta me beijou os meus pés. Entenda isso, igreja. Por isso eu digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Jesus, ele te amou, por isso que ele perdoa os teus pecados. Glória a Deus. Fique de pé se você puder. Jesus te ama, por isso que ele perdoa os teus pecados. Mas tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher me ungiu com um perfume caro. Com um perfume caro. Jesus, ele está aqui presente neste lugar. Glória a Deus. Feche teus olhos. Eu não sei como você veio. Eu não sei como você chegou.